pouco. E até hoje, quando eu vejo uma imagem do Buda, eu acho que eu não quero isso. Isso eu um pouco, não entendo que ele me perturbou. Eu acho que eu não quero entender. Eu estava dormindo e ouvi a porta bater, a porta da sala. Eu estava no meu quarto, naturalmente, na minha cama. E a porta da sala bateu muito forte, alguém bateu muito forte a porta. E eu acordei assustado e sentei na cama. E desse ponto de vista sentado, eu conseguia ver a sala. E quando eu olhei para a sala, tinha uma imagem do Buda, no tamanho de uma pessoa, uma imagem de porcelana. E em volta tinha um monte de oferendas, de plantas, de frutas. Era muito bonito aquilo. Mas não era para estar lá, ou não era para estar lá dessa forma. Eu não esperava isso. E eu senti que a pessoa que bateu a porta forte, que provavelmente foi quem botou essas coisas lá, ela bateu a porta para me acordar mesmo e para me mostrar que ela podia entrar na minha casa e fazer tudo aquilo enquanto eu dormia, enquanto eu não via. Mas aí eu acalmei, deitei e voltei a dormir. E quando eu ouvi, a porta bateu de novo, eu olhei e estava de novo essa imagem, mas era uma outra composição de oferendas e de frutas e de tudo muito bonito. Acho que Buda estava em pose de lótus, o Buda, que eu não lembro qual deles, que é o mais gordinho, com a barriguinha de fora, orelhudo, mas aquilo me gelou de uma forma, aquela invasão novamente, aquela batida de porta novamente, que me fez acordar. Isso era um sonho, mas ele era muito, muito real. E eu acordei com o meu corpo gelado mesmo, assim. E ele não é um pesadelo, não seria um filme de terror isso. Ou seria, se ele fosse real, né? E como esse sonho tinha muito de realidade, eu acho que ver que alguém entrou com algo tão pesado, grande, ornou tudo aquilo, enquanto eu dormia e deixou aquilo e depois bateu a porta para me acordar de propósito, foi uma invasão, foi meio uma violência, foi uma coisa que me assustou muito. E os meus sonhos geralmente são muito cotidianos, eles são tão cotidianos que no dia seguinte eu tenho que perguntar se eu sonhei ou se aconteceu. São coisas banais mesmo, assim, que eu estava cozinhando, ou que eu perdi um negócio, ou que eu estava procurando, ou que eu me atrasei. São sonhos, são fragmentos de sonhos muito triviais, né? Eu tomei tarja preta por 28 anos e eles inibiam a lembrança do sonho, então eu não lembrava mais de sonho, eu lembrava de fotogramas, assim, quando eu lembrava. Depois eu fui trocando isso pelo álcool e depois eu parei de tomar remédio e fiquei sem tomar remédio por 10 anos. Mas na pandemia eu comecei a ter uma insônia terrível e tive que voltar a tomar remédio. E os remédios novamente apagam a memória dos meus sonhos. Eu tenho muito poucos, os que eu tenho eu anoto, eu tenho meus cadernos, mas são muito poucos. E esse foi, tirando um sonho que eu tive na infância, o sonho mais assustador fisicamente. Eu acordei com meu corpo realmente gelado. Eu não sei se eu já estava com as minhas artérias entupidas, eu não sei se eu estava tendo algum tipo de infarto, alguma coisa assim, mas eu sei que foi o sonho mais perturbador que eu tive. E não tem nada tão perturbador além da invasão, além de alguém entrar, botar aquilo para mostrar que podia entrar e botar as coisas na sala da minha casa, né? Eu não sei se algum de vocês já teve, espero que não, a casa invadida, roubada e tudo. Tem essa invasão, essa sensação da invasão, às vezes, ela é maior do que a perda do que se levou, sabe? Saber que alguém entrou ali, alguém que podia fazer o que quisesse quando eu estivesse dormindo, alguém que pudesse entrar e sair. Não sei, eu acho que é a mesma pessoa que na Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que é um dos livros que eu gosto também, mandava aquelas coisas pelo correio, alguém que quer te perturbar, exatamente isso, alguém que quer mostrar que pode invadir o teu mundo onírico ou não, que pode abrir ou não a porta que você tranca ou pensa trancar, alguém
Provavelmente era eu, né? Que tinha a chave da porta. Em alguns sonhos é um pouco mais explícito, ou um pouco mais aparentemente evidente a interpretação dele, sabe? Algumas coisas você fala, pô, é isso, eu acho que eu consigo entender alguma coisa do que está sendo dito ali. Esse sonho em especial, eu não entendo o que isso quer dizer. Eu não entendo por que ele me perturbou tanto, porque ele é tão vívido em mim. Vejo assim visualmente, assim, vejo esses detalhes. Eu nem fui tão detalhista, mas era tudo muito muito próximo da realidade, assim. Quando eu tive as paradas cardíacas, né, em novembro de 2020, eu estava falando isso com um psiquiatra recente agora, e como também eu estou sempre em algum estado alterado de consciência, eu não sei se eu voltei. Eu não sei se isso aqui é verdade. Eu rompi com a realidade, sabe? Eu não sei, eu tenho muita dificuldade com a realidade, assim, muita dificuldade com... Cada vez mais dificuldade com a realidade. Cada vez mais é possível que seja só uma ilusão, nada é como eu me lembro, né? A própria memória é uma coisa muito fictícia também, a própria memória é uma coisa que você reconstrói cada vez que você lembra. Então, eu sinto também que, embora eu não tenha tido nenhum tipo de experiência bonita, a única coisa boa de morrer e que eu posso dizer para as pessoas é que é muito bom morrer, é muito confortável depois de toda a dor. Eu uso uma citação no meu livro, aquilo que a morte é doce, a antessala é cruel. A antessala é cruel demais, mas o momento de morrer é um momento que acho que tem a ver com a ayahuasca, tem a ver com o todo, tem a ver com você perder mesmo essa ilusão de individualidade e ser parte de um todo, e ser parte e se sentir de alguma forma, não vou dizer acolhido, mas em comunhão com alguma coisa, sabe? Não alguém perdido, e sempre isso foi bonito. Mas eu sinto que assim como eu toquei naquele lado, alguma coisa daquilo veio em mim, sabe? Alguma coisa veio dali, alguma coisa que não é bonita, que não é boa, ela veio comigo, eu sinto isso em mim. Hoje um pouco menos, mas eu senti isso muito forte quando eu voltei. E aí eu tinha terminado meu livro, e meu livro era um pouco diferente. Aí depois dessa experiência eu quis voltar no livro e falar um pouco disso, e falar um pouco mais de outras coisas que eu não estava conseguindo falar. É muito difícil se expressar, né? É muito difícil, por exemplo, quando eu conto esse sonho, ou qualquer memória, ou qualquer passagem, ou mesmo quando eu escrevo, eu não consigo realmente dividir. Eu falo, no meu último livro, né, O Filho Mais Velho de Deus, tem uma tradutora interplanetária que ela fala no planeta dela, quando fala cadeira, todo mundo imagina a mesma cadeira. Aqui, quando a gente fala cadeira, cada um imagina uma de acordo com o seu repertório, né? Então, quando eu escrevo também, eu gosto que tenha uma abertura para que cada um preencha da sua maneira, mas ao mesmo tempo é tão frustrante você não conseguir detalhar algo que é, às vezes, tão nítido, mas que a gente não encontra sempre as melhores palavras, a melhor forma de contar, a mesma atenção, sei lá. Já vinha brigando com a realidade antes, em 16. Em 16 eu acho que eu tive o meu primeiro infarte. O segundo em julho de 20 e em novembro de 20 eu tive o terceiro, com 2 paradas cardíacas, a segunda de 12 minutos. Mas eu já vinha brigando com a realidade antes disso. Então, talvez por eu ter dificuldade de lembrar de sonhos, eu tenho Quando eu era criança eu amava sonhar, amava ter pesadelo, mas agora é muito raro eu lembrar um sonho, é muito raro, e quando eu lembro é isso, são sonhos muito cotidianos, então isso me fascina e vem me fascinando, e eu venho coletando, eu tenho material para um próximo livro só de citações sobre dormir ou não dormir.
Então, é um assunto que me fascina. Minha insônia é uma coisa horrível, horrível e recorrente. E às vezes eu tomo um hipnótico e 2 miligramas de tarja preta e passo a noite inteira acordado. E quando eu estou acordado, eu vou para algum lugar muito ruim mentalmente, sabe? Eu vou procurar, vai vir uma nuvem turvar algum pensamento meu e eu vou ficar numa ideia fixa a noite inteira, criando um problema que muitas vezes quando amanhece eu vejo que ele não existe, mas durante a noite toda eu sofro como se aquilo fosse real, né? Então me fascina demais os sonhos, me fascina. Lembro de sonhos da minha infância, eu tive um sonho recorrente muito assustador quando eu era pequeno, que eu era agarrado por um boneco do tamanho de uma pessoa, novamente, bonecos ou estátuas do tamanho de uma pessoa, né? Nos anos 90, no fim dos anos 90, eu sentia tanta falta de lembrar de sonhos que eu criei um caderninho que chamava Sonhos Inventados. Então, toda manhã eu escrevia uma narrativa onírica, que parece fácil, mas não é fácil você escrever algo como um sonho. Parece muito fácil, mas se você pedir para alguém, inventa um sonho agora, nem sempre tem a mesma, sei lá, o mesmo teor de um sonho mesmo. Então eu exercitava isso de todo dia escrever um sonho. E tem um desses sonhos que eu gosto tanto que eu já usei em 4 ou 5 livros, já fiz 4 ou 5 personagens sonharem. Alguém que se aproxima de um lago muito escuro e desse lago ele vê surgir um peixe. E quando esse peixe sai da água, ele abre a boca e ele tem uma meia dentro da boca. E nessa meia está bordado o nome de todas as coisas, como se fosse possível bordar o nome de todas as coisas numa meia. Então ele tem, eu acho que ele tem muito de uma estrutura onírica mesmo, e eu acho ele simbólico, acho ele sombrio e bonito. É uma história que termina dizendo: morrer é como voltar para casa. Que morrer é isso mesmo, né? É voltar para casa. A gente está aqui sublocando um tempo. A gente sabe que é um sonho, né? Então a gente acorda e fala, pô, aquilo era um sonho, por mais real que tenha sido. A gente separa isso da realidade. E talvez isso não devesse ser tão separado ou tão deixado como uma coisa menos importante do que a realidade. Eu acho que às vezes alguns sonhos que eu tive foram tão ou mais importantes do que algumas coisas que eu vivi. E eu não deixei de viver por ser um sonho, eu vivi aquilo, né? O sonho do Buda, eu acordei gelado, meu corpo fisicamente estava reagindo àquilo. Então eu acho que quando o nosso corpo reage a isso, né? Tem esse tipo de sonho erótico que tem poluição noturna e coisa assim, eles são muito próximo da realidade, eles são físicos, né? Eu estou lendo um filósofo contemporâneo argentino, Romandini, que uma das falas dele é que não dá para confiar numa civilização que baseia a vida dela só em metade da existência, só na vigília, que não se baseia nos sonhos, nos fantasmas, né, nesse outro lugar que a gente vive também, de alguma forma, né? O meu livro tem essa questão, né? Que meu pai, quando estava morrendo, ele conta uma história que era a história que para ele foi a mais bonita que ele viveu na vida, né? Bom, eu vou contar porque está no livro. Ela não é uma história delicada, é uma história bastante indelicada até, mas ela está no meu livro e é uma das últimas histórias que meu pai me contou. E ele me contou que ele teve um caso com a esposa de um chefe dele e que ele teve que fazer um trabalho no Rio de Janeiro e que ela foi também. E na época não tinha câmera, não tinha radar, não tinha um monte de coisa que tinha hoje, não tinha localização no celular nem nada. E ele disse que lá eles puderam andar de mãos dadas. Isso me fez pensar muita coisa. Isso tem a ver com sonho também, porque quando a gente for morrer, eu fiz isso, né?
Eu escolhi um momento quando eu senti que eu estava morrendo. Eu falei, igual meu pai, eu vou escolher o que foi o melhor momento da minha vida para eu... Talvez, se eu escolher o melhor momento, a minha eternidade seja ficar revivendo isso que eu guardei, né? E eu acho que às vezes a melhor coisa que eu possa ter vivido na minha vida tenha sido um sonho. Sobre Sonhos é um podcast idealizado por Nina Rai e Meno Del Picchia. A cada episódio, um sonho e um mergulho no universo onírico de um novo convidado. A produção, a pesquisa e o roteiro são de Nina Rai, e a trilha sonora original, o desenho de som e a montagem de Meno Del Picchia. A identidade visual é de Rodrigo Terra.